Seja bem-vindo a mais uma aula. Na videoaula de hoje eu vou dar 3 dicas no desenvolvimento da sua planilha para você tomar cuidado para não ficar carregando muito sua planilha, ela começar a ficar lenta. E eu garanto que a última dica aqui é um erro que muitas pessoas cometem e provavelmente você esteja cometendo esse erro no desenvolver da sua planilha. Então, turma, na videoaula de hoje eu vou dar 3 dicas aí para você desenvolver sua planilha e ela não ficar muito lenta, ficar carregando ali sua planilha. E às vezes, quando você digita um dado ali dentro dessa planilha, ela demora para carregar, demora para processar. Eu garanto que a última dica que eu vou dar aqui é um erro que provavelmente você comete, pois eu vejo muitos clientes, muitos alunos que me enviam suas planilhas cometerem este mesmo erro. Então, por isso eu resolvi dar essas 3 dicas para ajudar vocês aí no desenvolvimento da sua planilha. Se essa videoaula te ajudar de alguma forma, não esquece de deixar o like e comentar o que você achou. A primeira dica aqui é você cuidar na utilização de algumas funções voláteis aqui dentro das planilhas do Google, que fica atualizando a cada instante e pode comprometer o desempenho da sua planilha. As funções voláteis aqui, existem algumas funções, eu vou dar exemplo aqui de 2 funções, que seria a função hoje. Aqui no próprio suporte do Google, ele já diz aqui embaixo na observação, observe que hoje é uma função volátil e pode prejudicar o desempenho de planilha. Então, esta função, ela fica atualizando a cada instante, cada edição ali da sua planilha, ela fica atualizando e pode comprometer o desempenho da sua planilha. Quando você utiliza essa função constantemente, utiliza muitas funções, não há problema em você utilizar apenas uma função dessa dentro da sua planilha. Outro exemplo é a função agora, que também no próprio suporte do Google, ele já deixa aqui a observação. Observe que agora é uma função volátil, atualizada a cada edição da planilha, e pode comprometer o desempenho da mesma. O próprio suporte do Google já informa isso e pode prejudicar aí o desempenho da sua planilha. Outra fórmula que muitas pessoas utilizam é uma função de array formula. Não há problema, ela pode otimizar muito o tempo ali dentro da sua planilha, replicando uma função para várias linhas. Mas se você tem muitas linhas ali dentro da sua planilha, ou até mesmo muitas colunas dentro da sua planilha, ela pode começar a pesar no desempenho da sua planilha. Então, isso pode prejudicar aí o desenvolvimento da sua planilha. Você pode pensar em algumas funções ou algumas otimizações que você pode fazer, até mesmo com o Google Apps Script, para otimizar esse processo e não ter que utilizar muitas funções voláteis ali dentro. E, por exemplo, aqui a função Array Formula, que aplica a mesma função para várias linhas, sem que você tenha que puxar, arrastar esta função que você aplicou lá no início. Caso tenha muitas linhas, ela pode começar aí a comprometer também o desempenho da sua planilha. Uma opção que talvez seja viável, você pode estudar aí algumas opções para contornar esta situação, mas há uma função que também pode te ajudar aí vai de você analisar a sua planilha, ver qual seria o melhor método de se utilizar ali dentro da sua planilha para otimizar aí o tempo. Tem aqui, consulte também Array Constraint, que restringe o resultado de matriz ao tamanho especificado. Se você clicar aqui, ele vai abrir a sintaxe, né, desta função, e ele já diz que restringe ali a um tamanho específico. E na sintaxe dele, ele pede o intervalo de entrada, então você poderia utilizar esta função, as funções que você iria replicar para várias linhas, mas só que aqui ele tem um número de linhas que seria replicada esta função. Então você poderia utilizar aqui dentro talvez uma conte valores para contar esse intervalo, para otimizar um pouquinho mais aí, vai de você estudar, verificar ali qual é a sua necessidade e se atende à sua demanda. A última dica aqui que eu quero dar, então, evite funções voláteis dentro da sua planilha, muitas funções voláteis,
Evite você utilizar muito a Array Formula com várias colunas, várias linhas ali dentro, para não começar a pesar a sua planilha. E a última dica aqui que eu quero dar é que eu vejo muitas pessoas cometerem este mesmo erro. Alguns alunos, alguns clientes que me enviam sua planilha, eles enviam e existe diversas colunas vazias aqui dentro. Então, digamos que eu tenho texto aqui até na coluna G, eu tenho dados até na minha coluna G. Não há necessidade de eu ter aqui da coluna H até a coluna U aqui dentro vazia. Mesmo que não tenha dados, ao carregar a minha planilha pela primeira vez, ele vai ter que puxar as colunas vazias, tanto as colunas vazias como as linhas vazias. Então, provavelmente você comete esse erro de deixar várias colunas vazias aqui e várias linhas. Eu já peguei clientes que tinham mais de 50 linhas aqui dentro. Então, se eu tenho muitas colunas e mais de 50 mil linhas aqui dentro, sempre que carregar essa planilha, quando eu for abrir essa planilha, vai demorar no carregamento, até mesmo se eu inserir dados ali, pode demorar um pouco para fazer essa integração, várias pessoas trabalhando na mesma planilha, com muitas linhas, muitas colunas vazias, que não tem dados aqui dentro, pode pesar no desempenho. Então, eu aconselho que você deixe algumas linhas, digamos que eu tenho até a linha 16 aqui dentro, eu deixo algumas linhas, deixo até a linha 26 para ter um intervalo ali que eu possa trabalhar, seguro o Ctrl Shift setinha para baixo para selecionar até o intervalo, até a linha final, clico aqui com o botão direito excluir linhas, assim ele vai ficar menor, o meu intervalo, e facilmente eu vou poder trabalhar, não vai ter problema no carregamento da minha planilha, e quando adicionar dados, não vai ter a demora de inserir os dados ali para atualizar a minha planilha. Tanto linhas como colunas nós podemos retirar e depois facilmente nós conseguimos incluir essas linhas e essas colunas. Aqui, caso eu adicione dados e chegue aqui no final, eu venho aqui embaixo ó, em adicionar mais linhas, ele já tem linhas ao fim, eu posso adicionar mais linhas. Eu vou adicionar mais 20 linhas aqui, posso apertar Enter, que ele já vai adicionar, ou posso digitar aqui e clicar em adicionar mais, que ele vai adicionar mais linhas aqui no final. Então, conforme eu for trabalhando e for preenchendo essas linhas vazias, eu vou adicionando mais linhas. Assim eu vou evitar de minha planilha ficar muito pesada e demorar para carregar. Se essa videoaula te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o like e comenta o que você achou. Se tiver alguma dica para deixar aí para a comunidade, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo e ela pode virar uma videoaula aqui para o canal. Por hoje é isso, turma. Uma videoaula rápida aí com 3 dicas para você melhorar o desempenho da sua planilha e não deixar a sua planilha pesar e demorar muito aí para carregar. Não esquece de me seguir lá no Instagram. Se você não me segue ainda, pode me seguir lá, pode me mandar um direct com sua dúvida ou sugestão que eu respondo e ela pode virar uma videoaula aqui para o canal. Não esquece de aplicar essas dicas aí na sua planilha. Eu vou ficando por aqui. Nós nos vemos na próxima videoaula. Um forte abraço e sucesso nas planilhas.